Pedro Cunha Lima pela internet. Tivemos um problema no contato, já refizemos esse contato com o deputado. A gente estava falando da situação da Abrace, né? O desembargador federal concedeu uma liminar, suspendendo os trabalhos, a produção do canabidiol, mas agora, a base do canabidiol, mas agora ele mesmo refez. Esse é um momento importante porque também tem aí uma mobilização política, uma mobilização de toda a sociedade, deputado. É preciso entender, Hermes, boa tarde novamente a você, todos que nos acompanham no Correio do Debate. É preciso entender qual é o universo que está inserido nessa causa. Aqui a gente está falando de crianças que têm até 30 convulsões por dia e não conseguem curar, né, esse sofrimento, e a partir do óleo que é extraído da cannabis pode trazer esse alívio. Eu conheci o filho de Sheila e Júlio, que tem um trabalho também de ativismo nessa causa da cannabis medicinal, o Pedrinho, que esse é o rigoroso caso dele. Mas aqui a gente também fala, né, de pessoas com Alzheimer, com Parkinson, com fibromialgia, com depressão, com várias doenças que a partir desse óleo conseguem ter um alívio para a sua dor. Então a gente não pode proibir o acesso a uma terapia que traz um alívio para essas famílias. Eu fiquei, Hermes, profundamente sensibilizado, comovido ao conhecer essas histórias. Até faço um convite a você que não conhece tão bem o tema, conheça essas histórias, né? Conheça a realidade dessas famílias. Todo pai, toda mãe deve ter o direito de poder cuidar do seu filho. Então a gente não pode misturar esse tema, esse trabalho que a Abrace, por exemplo, faz, com qualquer organização criminosa que busca usar esse meio para poder instrumentalizar, né, a sua organização, como foi ouvido aqui, né, na matéria anterior, da quadrilha da organização criminosa de Coriolando, com Daniel, com Ricardo Coutinho e todos os membros dessa quadrilha que também ventilou fazer essa ação. A cannabis medicinal é um tema muito sensível para muitas famílias. Hoje, nós tivemos a decisão do desembargador Cid Marconi, que conta com esse olhar sensível, que não proíbe um pai e uma mãe de cuidar do seu filho. Verdade. O senhor esteve na comitiva com os deputados federais que visitaram a Abrace. Como é que foi a recepção, a percepção, melhor, dos deputados federais em relação a essa entidade aqui na Paraíba? Esse tema, Hermes, como eu falei, que tem muita força social pela realidade dessas famílias, né? O dia a dia. Né? E o olhar de agradecimento que recebi de alguns pais no final do encontro é algo difícil de você descrever, né? Pela força do amor que está presente, né, nesse universo, do cuidado dessas crianças, né, e de outros pacientes. Não, a recepção foi muito importante, porque você consegue mostrar qual é a realidade. A gente teve, Hermes, a presença da Polícia Federal, e é claro que tem que ter fiscalização e controle. Tivemos a presença do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União, da OAB, do desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, da Procuradoria Federal, que é quem representa a Anvisa, da própria Anvisa. Então, foi um encontro de muitos agentes para poder compreender melhor essa realidade e lutar pelo bom senso, né, pelo avanço que a gente precisa ter numa causa tão sensível que precisa da nossa luta. Chegaram a dizer que foi um pedido da Anvisa, da própria Anvisa, para que a Abrace não funcionasse. Isso já foi esclarecido? Realmente houve esse pedido? Ou foi uma decisão judicial, uma denúncia? O que foi que aconteceu? Foi um pedido pelo não cumprimento, pelo suposto não cumprimento do que traz a sentença da doutora Vanessa, que merece um aplauso, né, pelo avanço que trouxe nessa matéria. O Parlamento brasileiro, infelizmente, ainda não conseguiu votar o projeto de lei 399, que regulamenta esse tema, e aí a partir dessa sentença se possibilitou o funcionamento da Abrace. Então existe por parte da Anvisa, e aí não há discordância, uma exigência de um rigor no funcionamento. E foi isso que a gente esclareceu ontem, né? Qual será esse protocolo? Quais serão os critérios? Quais serão as exigências da Anvisa? Para que a gente possa acomodar as duas coisas. A Abrace não para e não pode parar. São mais de 14 mil famílias no Brasil inteiro que dependem dessas terapias,
mas ao mesmo tempo a Anvisa coloca quais são os critérios para um melhor funcionamento. Eu ainda ontem, depois da visita que ocorreu, no início da semana, eu tive com representantes da Anvisa em Brasília para poder trazer esses desdobramentos. Então foi um encontro muito proveitoso, todos mantendo um espírito de ter empatia, de ter sensibilidade com as famílias que precisam das terapias. Deputado, vamos mudar um pouquinho de assunto. Em relação a essa PEC emergencial que o Senado aprovou em 2 turnos, essa proposta de emenda à Constituição precisa passar também pela Câmara Federal. O senhor acha que essa proposta já é votada rapidamente na próxima semana, como quer o presidente da Câmara? Acredito que sim, né? Pelo momento, Hermes, que o Brasil atravessa. Chega um instante, né, num momento tão duro de pandemia, que a gente precisa, ao máximo, dar eficiência às medidas mais elementares que nós precisamos aprovar meio a essa pandemia. E é evidente que o auxílio emergencial é uma medida urgente. Não é possível que a gente esteja no momento mais crítico da pandemia, mais difícil da pandemia, e o auxílio emergencial não volte a existir. Então existe um espírito, uma atmosfera política que entende essa realidade e tem confiança que vai ser aprovado o quanto antes essa proposta. Deputado, em relação ao auxílio emergencial, ele está estabelecido lá um teto de 44 bilhões de reais. E fala-se muito que esse auxílio fica aí em torno de 250 a 300 reais no máximo. Pode haver uma alteração ainda nesse valor pela Câmara ou o senhor acha que isso já é consenso? Todo o processo político, ele permite construções para além do que está posto até aqui. Mas para esse curto prazo, para essa votação que deve, né, sequenciar o que foi aprovado no Senado, esse teto de 44 bilhões deve ser obedecido. Mas eu faço, Hermes, sempre um enfrentamento na direção do que é evidente também, que a gente precisa fazer cortes nos excessos. É possível que na pandemia a gente consiga acabar, por exemplo, com os penduricalhos, os auxílios que políticos, que juízes, que procuradores, que autoridades de modo geral recebem. Como é que a gente tem um país que ainda hoje paga auxílio mudança para deputado reeleito? Esse dinheiro vem do orçamento público. É esse mesmo orçamento público que deve socorrer quem mais precisa. Então eu não posso estar pagando auxílio creche para procurador, auxílio livro para juiz. Eu estou falando de todas as autoridades, dos 3 poderes. A gente tem uma dificuldade imensa de avançar na direção do que é óbvio, que é cortar os excessos, para que esse valor de 44 bilhões pudesse ser maior, para que o auxílio pudesse ser maior, como ele deveria ser. Então eu tenho uma expectativa sempre, uma esperança que não morre, que um dia a classe política de modo geral e as autoridades de modo geral vão acordar para perceber que não dá mais para ser assim. Ok, deputado, a gente vai retomar essa conversa no próximo bloco. Quero conversar ainda com o senhor sobre outros temas, principalmente dessa atuação da Câmara Federal nesse momento tão importante do país. O podcast Além do Debate